deixou ele sem almoço, o pai dele deixou ele sem almoço, bateu nele o dia todo e a tarde toda. E ele falava, assume. Ele falava, eu não vou assumir porque não foi eu que roubei. E aí, é, quando foi bem mais tarde, depois de muita surra que ele levou, o irmão assumiu que tinha sido ele. O pai não fez nada com o irmão e falou pra ele: se você tivesse assumido, você não tinha apanhado tanto. Falou desse jeito. Yara, esse homem acessou, eu até arrepio de falar, porque esse homem acessou, Yara, o corpo dele, a forma como ele ficou aqui, foi como se fosse era a criança dele aqui na minha frente, sabe? Os gestos, assim, uma criança quando ela apanha, sabe? Ali aquela forma de defesa que ela fica, os braços, o jeito dele. E ele foi ficando assim, e ele começou a passar mal mesmo. Ele colocou a mão no peito, começou a sentir formigamento nos braços, sabe? E ele chorava desesperado. Ele tem 43 anos. E é aquele rapaz que eu te falei que o médico falou que ele está com depressão maior. E eu ainda perguntei, falei, Yara, tem algo, né, que não seja além, que seja além do transtorno, seja só uma depressão maior ali, porque eu nunca tinha ouvido falar em depressão maior, né? E aí você falou bem assim, Andressa, tem algum abandono nesse rapaz? Tem algum abandono nessa história aí? Que a gente falou da esposa, né? Que ele colocou a motivação de vida Que ele dele. sofreu algum abandono. Aham. Isso, aí o que que aconteceu? Aí ele pegou e começou aqui a passar mal, passar mal. Yara, foi quase assim 2 horas de atendimento, porque foi 1 hora ali eu atendendo ele, foi bem no final que ele começou a dar essa crise. Aí foi assim, mais ou menos 1 hora, eu acalmando ele, não dava para deixar ele sair daquela forma. Eu pensei que eu ia ter que levar ele para o hospital. E aí eu falava assim, eu ia tentando tirar ele, né? Vai para um pensamento de um dia muito feliz na sua vida. Ele virou para mim e falou bem assim: eu não tive nenhum momento feliz. Aí que eu pegava, eu comecei a induzir ele. Eu fui falando assim. Uhum. Aí o que que eu fiz? Aí eu falei assim: fui lá, peguei gelo, coloquei nas mãos dele, sabe? Fui ali acalmando, coloquei uma água mais gelada, fui dando para ele, fui fazendo ele fazer a técnica da respiração, ele sentindo a Uhum. respiração dele, né? E aí eu falei bem assim, agora, como eu sabia que a motivação de vida dele era as filhas, aí eu falei assim, agora eu quero que você veja você com as suas filhas num momento muito feliz, você indo num lugar assim, onde elas gostam muito. Yara, foi aí que eu consegui tirar esse homem da crise ali. E aí, assim, ele acalmou. Foi ótimo. Aí eu fiquei ali um tempão ainda, sabe, conversando com ele, esperando ver se realmente ele tinha saído ali daquela crise, como que ele estava. Aí que eu liberei ele. Mas aí, assim, foi. Eu nunca tinha vivido isso, sabe? Mas, assim, graças a Deus, ele consegui tirar ele. Aí, quando foi no outro dia, ele me mandou mensagem e falou: Andressa. Eu estava andando ali na rua, não sei se isso é normal ou eu tô ficando doido. Parece que não era eu, parece que era a minha criança andando aqui na rua. Aí o que que eu fiz? Eu fui num lugar, comprei uma coca que tava, pedi uma bem gelada e coloquei a mão nessa latinha dessa coca. E aí ele conseguiu melhorar, que ele viu que ele ia começar a passar mal. Mas aí ele foi, e foi ele que ele melhorou, sabe? Aí, assim, ele pediu para estar fazendo as sessões 2 vezes por semana, sabe? E aí, assim, está medicado, né? Que ele já está, quando ele veio, ele já veio passando por um psiquiatra. E assim, graças a Deus, agora ele tá ficando melhor, sabe? Ele veio na segunda sessão, ele falou para mim que já foi um alívio muito grande, mas que ele estava interagindo com essa criança dele, sabe? Em alguns momentos. Ele falou que chegou a ter uma lembrança e ele não sabe o que aconteceu nesse dia em que estava ele e o irmão dele, ele viu um homem chamando eles para dentro de uma construção. E eles entraram nessa construção, mas ele não lembra o que que aconteceu. Ele falou, Andressa, eu não sei se eu fui abusado nesse dia, mas eu tive essa memória onde eu e meu irmão fomos chamados por esse homem, atraídos por esse homem, para dentro de uma construção. Então, assim, Yara, eu passei susto, mas graças a Deus consegui controlar ali, sabe? Porque foi a primeira vez, né?
que eu peguei assim a um cliente dando uma crise, né, tendo ali vivendo isso e graças a Deus consegui ali tirar ele, sabe? Falei, deixa eu compartilhar. Mas foi ótimo a forma que tu conduziu, entendeu? Amém. Ótimo, ótimo. Uhum. E Andressa, e assim, deixa eu te falar, quando tu for reprogramar ele, se ele não conseguir sair, tu chama ele, viu? Tu bota o adulto dele pra ir lá também. Tá, Tudo que tu fez foi certo. Eu tô falando sim. as próximas, Aham. que ele Quando não eu estiver coloquei, passando mal. eu cheguei a colocar ele uma hora para colocar esse adulto dele lá. Ele falou que ele ouviu uma voz que falava bem assim para ele: Você não é capaz, você não consegue, você é um homem fraco. Ele ouvia falando desse jeito, Hum. sabe? Aí, o que foi que a mulher dele tinha feito com ele? A primeira, ele falava assim, que ele não queria casar com alguém que gritasse dentro de casa, como ele viveu na infância dele, que a mãe dele gritava Hum. muito, era muita briga dentro de casa. E ele foi lá, casou com uma mulher que fazia exatamente igual. E ele percebeu que assim como a mãe, porque o pai era agressivo, mas a mãe havia castrado a masculinidade dele. Ela não deixava ele tomar posicionamentos com os filhos de correção. Ele casou com uma mulher igual e ele estava, ela falou assim, ele estava castrando meu masculino, Andressa. Só hoje eu consigo perceber isso. E aí ali, ela assim, o problema dela era essa questão do casamento. Ela gritava muito, agredia ele muito com palavras, e aí a filha dele, a pequenininha, muitas vezes falava bem assim: mãe, para de gritar com meu pai. Ela pequenininha, ela colocava na frente dele, sabe? Ele sabia que não tinha dado certo já, ficaram um tempo ali casados, e depois ele foi lá e reconquistou ela. Quando tinham separado, ele quis voltar, ele falou que sempre se vê dessa forma nos relacionamentos. Ele vai lá, separa, daqui a pouco ele arrepende. Aí ele falou assim: Eu tô me sentindo como um moleque. Hoje eu vendo como um menino que não sabe o que faz. Vou lá, separo e daqui a pouco volto. Aí nesse último relacionamento que ele teve, a mulher traía ele. E ele já estava pensando em voltar com essa mulher. E falou: Ela é uma mulher muito boa, mas ela não consegue ser fiel a ele. Sabe? Ela trai. É as injustiças que ele sofreu, que ele não Sim, deu conta, né, de elaborar. Aí sim, tu, exatamente. aí tu lembra que eu até falei assim, se o que ele está falando é Por verdade. verdade, Aham. Foi. ele sofreu uma injustiça, um abandono muito grande. Sim. Sim. Lembrei agora. Aham. Hum, mas foi ótima a condução. Gente, a gente aprende tanto. Ó, eu estava dando aula, né, esse final de semana. Quando eu pego as pessoas ali para ouvir, que eu puxo aquelas análises ali naquela aula, você não tem noção. A Andressa, ela tá boa assim, é porque ela tá da 3, e de lá para cá, ela tem participado e visto desde o início análise e análise, entendeu? Então, isso é libertador. O estudo de caso é libertador demais, você não tem noção. Final de semana foi forte. Quem assistiu o final de semana lá da nossa colega Cláudia? Meu Deus, foi forte, Andressa, aquilo ali. Tu é doida, menina. Entendeu? Então, assim, Foi é muito forte. libertador. É. Vocês que não têm paciência, quando o povo fica perguntando, pois vão se tratar. Vão se tratar, porque aquilo ali é que cura, entendeu? Aquela análise, ó, a Andressa aqui, que ela falou aqui, vocês já vão pegar aqui como estudo de caso, e no dia que vocês passarem por isso, vocês já vão ter aqui a experiência da colega, e vocês vão lembrar, sabia? É forte, Brasil, muito forte. Minha gente, ei, eu acho que a Linhares hoje não está na mania, não. Eu acho que não, tô aqui só ouvindo. Não, eu tô aqui passada e eu fico assim apaixonada com esses casos e tô querendo, né, um caso assim desafiador para eu poder também, né, me desafiar a trabalhar com um caso assim mais complexo. Uhum. Mas fora essa vontade, que é sério mesmo, eu estava pensando assim, tem uma pessoa que sempre traz uns casos assim muito desafiador, é a
Ah, esqueci o nome dela agora, mas eu sei que vocês sabem que tem sempre uma terapeuta lá, terapeuta emocional, comportamental, que ela se coloca o nome dela, alguma coisa assim. Sei, a bencinha lá. É, e ela coloca cada caso, que aí eu fico assim, meu Deus. É a Laodiceia, não é? Acho que é Laodiceia o Exatamente, nome É, a dela. Laodiceia. a Laodiceia. Mas fora isso, Yara, eu vi tu falando assim, estudo de caso. Foi aula da turma 6 ou estudo de caso? Não terminou o estudo de caso? Aula da turma 6, mas é porque Ah, eu pego os alunos ali na aula e faço um estudo de sim, caso rapidinho. sim, Gente, aquelas maravilhoso. análises ali é poderosa. E foi a Cláudia Araújo, foi? É uma Cláudia. Tem uma sobrinha minha que é a Cláudia, lá. Não, foi não, foi não. Foi não, ela é de Foz. Ela é de Foz. Ai, pois, tá certo. A minha sobrinha é de São Luís. Hum, Ela se auto-sabota, alguma coisa ela fecha. Ela já teve 2 vezes que ela começa assim, a falar alguma coisa assim para Yara, mas nunca vai para frente. Aí outro dia até ela percebeu, né? Ela disse assim, engraçado, a Claudiane, que é a irmã dela, né? Na hora que hum. falou, a Yara já foi lá e já fez a análise, dedicou o dia quase todo para a Claudiane. E para mim, ela não me deu atenção, mas assim, nesse tom de brincadeira. Eu digo, não, pois deixar que eu vou te dar Hum. atenção. Marquei 2 vezes para ela e ela sempre. Eu digo, não, já aceito, só que é a Yara mesmo. Deixa. Ei, mas deixa eu te falar, é porque assim, ó, Eu sei, é o as campo. duas Uhum, é o campo fechado. E é é, isso aí. sabe, Uhum. sabotagem. Não, Ela ó, se a pessoa faz a pergunta ali tudo, aí eu não posso, eu sei que eu não posso entrar, eu respeito. é Eu lógico. respeito. Hum. Eu entendi e expliquei para ela. Eu disse: não, filha, isso aí é tu que tem que abrir aí o teu campo, querer realmente, porque ela já tinha começado o curso, aí engravidou, parou, né? Que isso não era motivo, mas aí ela usou como desculpa. Aí agora retornou, dizendo que tinha vindo com força total. Eu, pois tá bom, pois E é continue. tão tal que na hora que eu vejo que o campo está fechado, eu não insisto. Claro, eu, Uhum, eu respeito, na hora. Eu não vou fazer nada pela minha força, porque eu vou gerar dor na pessoa. é, Aí não dá certo. A gente tem não que ter é assim. empatia, né? E tem que Uhum, esperar ela amadurecer um pouco mais, ela uhum. um pouco E aí de. até quando eu toquei, que eu entendi que eram as tuas sobrinhas, eu tive o maior cuidado, né? Para não, tipo assim, não Sim, achar que tu falou alguma coisa, sim. né? Não, mas não, Hum. ela não pensa assim, não. Acredito que não. Ele era, mas eu puxei uma análise profunda lá. Da Claudiane foi. Uhum. Da Foi Claudiane. dela lá, que misturava a É, família todinha aí. Meu sim, ela irmão tá foi da aí. Claudiane. Daí tem a Cláudia. São duas Foi irmãs. forte, ó. São duas Foi irmãs. forte. Uma mora na capital e a outra mora no interior do Maranhão. Uma é dona É de porque ela casa, veio com a queixa muito fraca. A outra é, não, filha. ela Aí eu não fui abre. com cuidadinho, tem, tá, tá. Ó, tô ligado. Ali, ali eu vou te contar uma coisa, ali tem coisa minha. Se for, quando começar a desenrolar ali, tem coisa. Ah, A menina adolescente, é. ela casou com um cara, diz que não fala, mas aí casou com um cara que tinha 2 filhas e ela criou essas filhas. Mas eu entrei dentro disso aí lá na análise, eu mostrei até, porque aqui a gente não pode estar falando nomes, né? Aquele teu sobrinho que casou com a mulher, que tem 3 filhos, entendeu? A gente entrou Ah, dentro disso aí, e eu fui com o maior ah, cuidado, sem dar ah, nomes, então foi forte. eu perdi essa aula. Não, ei, eu tô te falando que eu puxei uma análise forte com ela, porque Ah, foi com ela mesmo. pois eu perdi. Foi, Aí nós não perdeu, conversamos mais, pois eu e ela não conversamos mais. Ontem até ela puxou umas não, coisas, não falou nada. pois eu puxei uma análise, foi forte, porque eu entrei na família de vocês lá, e eu fui mostrando os excluídos do sistema familiar todinho. Eu entrei até na história do teu sobrinho, mostrei lá todinho. Ei, e Ficou um lá, mapa, filho. aquele sobrinho que tu conhece é só um dentro dessa situação. Tenho, eu tenho 2 sobrinhos que moram também em São Luís, todos dois casaram com mulheres que já tinham Tem filhos. filhos, que é Ah, inclusão, né? Pronto, tenho, inclusão.
tem mais Uhum. outro É sobrinho assim, forte, quatro. Brasil. Aham. E a gente até. Linhares. Não, Oi, mas depois tu me pede para ver se eu acho essa aula para eu te mostrar, tá bom? Para tu fazer análise. Eu até pensei que tu estava na aula, até te chamei. tava A Linhares não. está aí porque eu queria tua ajuda. Mas eu Eu vou fui te para mostrar. Tocantins, numa pousada na beira Hum. do rio, Tocantins, Ah, bichinho seco. só Ei, relaxar. agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você passou a semana? Porque tu acessou muito campo aqui. Sim, Como que tu deixa, passou a semana? deixa eu ver. Fia, interagir, assim, eu comecei a fazer as atividades pela manhã, estou firme nisso aí, tentando focar um pouco mais na alimentação. Agora, ontem à noite, dormi muito mal e mudei de igreja hoje, tomei a decisão, mudei de igreja, acho que eu estou na hipomania, Hum. que já fazia um tempo. Não, você analisou com a razão, entendeu o que é bom para você, ok? Estamos mudando. Hoje eu conversei com os pastores e Hum. estamos migrando. E, de modo geral, eu estou bem. Eu acho que está tudo bem. Aí a semana tu interagiu com irritabilidade, com Com tristeza. irritabilidade, sim. Questão aqui de um grupo Hum. de WhatsApp, coisa de comunidade, associação. Aí tem uma menina que, aí, eu disse, meu Deus, isso é espiritual. Vou começar a orar por essa pessoa, porque não pode. É assim, uma perseguição. Todo mundo fala que tudo, tudo, tudo. Se eu der um bom dia, aí ela já vem assim me afrontando e tudo, que isso já vem já há alguns anos, né? E aí eu tinha deixado esse grupo, não vou mais falar nada e tal. Mas aí houve uma necessidade de eu dar uma informação no grupo. Quando eu falei, aí ela já veio de novo. Aí eu, meu Deus, eu disse, não, não vou discutir com ela, não vou falar nada, eu sou curada. E aí eu comecei Tá. a. Aí tu tava com Mas irritabilidade, mas tu tá. tava indecisa Não, em relação à igreja, durante a semana. sim, sim, tava. É, indecisão. Ó, gente, por que que eu tô fazendo essa análise aqui? Vocês prestem Tô- atenção nessa análise. Isso aqui é uma bipolar, viu? Hum, Isso aqui, a Linhares é uma bipolar 2. É muito importante agora a gente estar analisando como foi a semana do bipolar, porque eu vou dar chaves poderosas hoje para vocês aqui. A Linhares, ela estava semana irritada. Aí, só que antes ela falar que estava irritada, ela falou que estava, né, mudando de igreja. E eu sei que a Linhares não é uma pessoa que ela toma decisões assim, decisões não, não, não. a Ela igreja, tô com demora muito. essa congregação, Isso. nessa Então, sério. pega essa chave aqui para vocês. Vocês não confundem o transtorno com a personalidade da pessoa. A Hum, Linhares, ela é uma mulher que ela não fica mudando de ideia da noite para o dia no sentido de tomar decisões. é Aqui pode ter várias, né? Vontade, mas ela é prudente nisso. Então, prudente, ok. O que que eu estou analisando? é verdade, Então, Ana. ela pensou muito sobre isso. Então, Muito ela mesmo. pensou muito sobre isso. Então, ela estava em dúvida. Aí eu já perguntei como estavam as emoções dela. E ela disse que interagiu com irritabilidade. Foi. É isso que eu quero que vocês vão pegando nos clientes de vocês, e principalmente o bipolar, tá? Quais as emoções que ele quer agir na semana? Hoje eu vou passar vou dar um protocolozinho Ah, vai para ficar vocês anotar as emoções do cliente de vocês. Vocês vão pedir para ele anotar durante a semana, entendeu? Isso é muito hum, importante. Ó, igual ela falou aqui, né, a Linhares, que estava indeciso. Aí eu já perguntei qual foi a emoção. sim. Aí tu estava, não vou entrar em nomes em nada aqui, tá? Tu estava congregando com um povo que era teu Sim, parente? era. Uhum. Tá. Aí aqui, entenda isso, gente. A gente não tem que congregar com parente, porque igreja É. é diferente. Ó, minhas filhas, se eu for pastor de uma igreja, ela não tem que congregar comigo. Ela pode Uhum. congregar em qualquer lugar e tá tudo bem, É. entendeu? Então, assim,
Só que aí envolve aqui, faz sentido? Culpa. Ai, e se eu sair? O que que vão Sim, pensar? isso. Vocês estão É, entendendo, gente? Olha aham, como foi a semana dessa mulher. Ela tinha que tomar uma decisão. Ela não ia tomar decisão precipitada. turbulenta mesmo. Sentimento de culpa. O que é que Sim. vão pensar de mim? Viu como vocês têm que analisar os clientes de vocês? E isso aí altera o humor. Aí Eu ontem à noite, tu disse que não dormiu nada, certo? dormi pouquíssimo. E Yari, outra coisa. Eu me desvinculei da igreja e tudo, e não sei ainda, não tenho certeza para qual igreja que nós vamos. Mas Porque isso é que é bom. Você sai e depois você vai conhecer. Isso é que é bom. isso, Isso é que é bom. nós estamos analisando aqui uma igreja que a gente já está visitando, que os pastores já nos visitaram, sem pretensão, né? Eles não têm nenhuma pretensão, porque eu não conversei nada com eles e tudo. Eles vieram assim por uma questão de honra mesmo. Inclusive, eu me senti assim muito honrada. Foi assim algo assim inesperado, sobrenatural, porque eles Uhum. vieram aqui. Eu vou só resumindo aqui rapidinho um testemunho. Ei, Yara, às vezes a gente diz assim, não, eu não quero ser honrado, eu não quero que ninguém cite meu nome, eu não quero que ninguém assim. Mas no fundo eu acho que a gente quer. Aí eu sempre, O ser humano ele tem a necessidade de né, ser amado. E reconhecimento para nós é amor. ei, Yara, 8 anos aqui, e toda vez quando eu ia para a igreja, eu dizia assim, eu citava esse versículo, formosos são os pés daqueles que levam as boas novas aos, aos perdidos. Formosos são os pés daqueles que levam as boas novas aos perdidos. Toda noite era sagrado, eu citava esse versículo, meu esposo dizia assim, amém. E aí, quando ele escutava, eu esquecia, eu beliscava ele, amém. E aí, incrível que os pastores vieram aqui, perguntaram se poderiam vir, podem, porque a gente ia numa célula, numa chácara, né, com eles, visitava. Aí, a gente pode ir na sua casa? Pode, aí vieram. Quando eles chegaram aqui, ela entrou aqui, né, na minha garagem, olhou, está reformada, mas o espaço é o mesmo. Aí ela disse assim: eu vejo uma igreja aqui, eu vejo uma igreja aqui, eu me arrepio só de lembrar. Aí eu disse assim: ó, durante muitos anos nós congregamos aqui, ganhamos muitas almas para Jesus aqui nesse espaço. Aí ela, meu Deus, é forte aqui, a presença é forte, tá? Ficou assim. Aí o marido dela pegou e chamou ela assim. Eles e eu fiquei aqui na entrada recebendo o pessoal. E aí eles conversaram lá. Quando eles me chamaram no microfone, a menina começou o louvor. E aí eles me chamaram já com uma bacia de água, uma bacia com água, uma toalha. Aí ele disse assim, na hora que eu comecei a orar bem aqui, o Senhor disse: lava os pés, porque é de honra. Desse jeito. E eu tô toda arrepiada aqui contando. E eles lavaram nossos pés, né? Meu e do meu esposo, secaram, e o horário foi muito forte, recebemos muitas palavras ali e tudo. Aí ela disse assim, pastora, eu tô olhando para os teus pés e eu tô vendo sapatos de ouro. Tu tá calçando sapatos de ouro. E eu, meu Deus, que mistério é esse? Aí eu lembrei, né? E aí quando eu falei que eu sempre citava isso aí, todo mundo sentiu assim a presença, foi bem forte. E aí tem esse elo, né? Tem aqui essa conexão e nós estamos pensando seriamente em ir. Eu acho que não sei se tu conhece, Uhum. pastora Rosilene, pastor William, eles eram Não. da Batista. Hoje eles têm um ministério. Hum. Mas assim, olha que legal. O importante é decidir, porque uma das coisas que põe a Linhares na dor, ela está em um lugar onde ela não quer estar e ela tem dificuldade de tomar decisões, né? Assim, Linhares, de Sim, decidir. isso. Isso É, aqui bota um bipolar na dor, viu, gente? Ó, isso vem aqui. Aí, tá lá o bipolar dentro da igreja, não tá gostando, tá com medo de sair, de desagradar as pessoas, pode até mesmo ser os pastores, né? Não importa, estou dando aqui exemplo.
Isso aqui não vai regular a química do bipolar nunca. lá. Entendeu, E, Linhares? e lá, quando nós fechamos aqui, que nós fomos lá no primeiro culto, o mínimo que eles poderiam ter dito era assim, a partir de hoje, o casal de pastores lá da congregação Nova Vitória vão congregar conosco. Fecharam lá Uhum, e fique à vontade aqui tudo. Foi zero atenção, zero. uhum. E eu fiquei assim, aí minha esposa assim, graças a Deus que eles nem falaram nada. Aí eu, é, esse é um ponto de vista legal. Só que eu não pensei assim. E aí eu fiquei, eu digo, talvez por causa do parentesco, não sei. Mas não foi só isso, entendeu? Eu só estou aqui colocando os polos, né? E aí para poder. Aqui é um lugar de análise, é um lugar seguro onde você pode falar, tá? Então Então, assim, mas eu me senti. tu, tu percebeu quantos anos você se colocava em dor, porque com medo de desagradar as pessoas com as suas Eu, decisões? Então, vocês já vigiam, porque, ó, alinhados tem um tipo de bipolaridade 2, certo? E o modo de sobrevivência dela é fugir. Agora que ela tá, né, é, entendendo muitas coisas e tal. A Jéssica já é diferente. A Rafa já é diferente, certo? Porque o da Jéssica é um, da Rafa é um. hum, Só que vocês não sabem lidar com pressão, viu, gente? Vocês não uhum. sabem lidar com pressão. Eu não sei. Percebo isso sempre. Não, quem tem o transtorno bipolar não sabe lidar com pressão, viu? Dona Rafa, eu não acredito que tu tá tomando chimarrão uma hora dessa. Eita. Minha irmã, presta atenção. Como é que tu vai dormir, Cristão? Tu vai ativar. Olha, peguei no flagra, filha. Eu tô falando e o microfone tá desligado. Falta 20 minutos pro remédio. Não pode? Mas ativa. Se tu quiser dormir de noite, não é bom, Yara, você não. acabou de falar do meu tipo 1, né? Tem como, porque assim, ou depois eu falo, deixa eu terminar, depois eu falo, né? Termina a análise Não, ali. aqui é análise. Vai lá, embora que eu vou Ah, tá entrar bom. na aula. Tá, tem Tá. como o quê? Tem como, porque assim, eu sei que eu me colocava muito em risco no meu passado. Eu não sei como eu não morri ainda, Uhum, porque eu era só Jesus na causa. uhum, Hoje em dia, eu sou, antes mesmo de saber disso, eu tenho essa noção de que eu me colocava muito em risco, que eu me sentia super poderosa, super heroína e tal. Só que eu não me vejo mais me colocando em risco. Então tem como, porque eu estava vendo o começo da aula passada que eu perdi, eu estava assistindo, e aí eu me identifiquei também com algumas coisas do dois. Isso existe? De eu transitar de um para outro? Não. Agora vocês vão pegar aqui o transgeracional. Aqui nós estamos pegando o transtorno bipolar. Pega aqui. Sim, Transtornos. sim. Para a ciência, para a medicina desatualizada, nada tem cura, Uhum, certo? Agora uhum, vamos para a medicina transgeracional, epigenética, tudo uhum, tem cura, amor. O que aconteceu? Você está silenciando os genes através de uma mudança de percepção que muda uhum. o comportamento. Nós vamos chegar nessa parte, que não é para pegar como Legal. determinismo. Uhum. Gente, olha, tem como a pessoa zerar, mas não é tipo assim, por que eu tenho cautela em falar isso? Porque tem gente que pega, pois eu não vou tomar remédio, não. Não, não é assim. Aham. A gente tem que tomar medicação. Vocês tomando a medicação, tanto que é difícil controlar os pensamentos. Olha aí, a É, impulsividade, a fase da mania, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, Então, por exemplo, assim, eu ainda sou porque eu ainda tenho possibilidade, por exemplo, de acontecer alguma coisa, eu querer largar meu casamento. É isso? Mais ou menos isso? tu ainda é por causa da química que está desregulada. Porque isso é só Ainda tenho química, certo? um surto, umas Aí tu doideiras. ainda vem querer começar as coisas, aí começa, aí não termina, aquilo ali tudo, ok? Só que à medida que vocês vão evoluindo como ser humano, né? Ó, tomando a medicação, fazendo a terapia, a espiritualidade, o que que vai acontecer? Gente, nós vamos ver ei, a minha filha, Entendi. a Giovana, ela era uma borderline.
ela não é mais, entendeu? Entendi. Então, é isso que na hora que eu vou trabalhar com vocês, é isso aqui. Olhem para o sintoma. Não fica só, não, é porque é bipolar. A gente não pode usar transtorno como muleta. Tá. Bora, Paula, que eu vou entrar dentro. Vem aqui agora. Vamos aqui. Nós vamos para aula, não. Nós já estamos na aula. Porque isso aqui é muito importante. Jéssica, analisar as emoções dela. Marina, começou a tomar medicação. Como foi tua semana medicada? Mentalmente melhor, só que o físico tá sofrendo um pouquinho, assim, mal-estar, enjoo, mão gelada, mas eu notei Uhum. que o mental, assim, a mente aquietou mais. Eu fico assim, será que eu não vou sentir mais raiva? Eu fiquei procurando. Não, vai, filha. Ai, Vai. sim, meu Deus, Uhum. assim, diminuiu muito, bastante, sabe? Mais A tranquilo, irritabilidade diminuiu, né? diminuiu muito, diminuiu. Uhum. Porque eu não era, Tá. fiquei irritada, tipo, de explodir, né? Mas vinha aquela coisa assim, aí eu, opa, A irritabilidade. uhum, Uhum. Tá. Até regular a química aí, tu pode sentir o que que é essa baixa. Não uhum, desista. Depois vai regular aí, porque tu estava acostumada aqui, ó, meu filho, ó, no uhum. 220 da Pamela. Aí que regulou. Aí aqui eu vou entrar no ponto muito importante hoje aqui na aula, é que as pessoas agora elas confundem a personalidade dela com o transtorno. Pega aí, anotem isso. Cuidado. Nós estamos falando do bipolar, mas é qualquer transtorno, para a pessoa não confundir a personalidade dela com o transtorno. Entendeu? Uhum. Muito cuidado. Muito, 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 muito cuidado mesmo. E outra coisa, Então, a minha mãe hum, já tinha uns 5 meses que não estava vindo de jeito nenhum. Pois no primeiro dia que eu tomei o Vognos de manhã, à noite já começou a vir aquela dorzinha de cólica e desceu depois de 5 meses, né? Aí eu comecei a prestar atenção que parece que o corpo vai regularizando. Como eu acho que eu vivo vai. menos menstruada, Exatamente. vivo assim menos estressada, antes, hoje em dia eu penso, parece que estava o tempo todo assim, ó, minha carne, né? Hum, E agora não, hum, hum. tá melhor. Sobre isso, mocinho. Vamos lá? Eu vou dar pontos aqui poderosos para vocês. Ah, deixa eu contar para vocês do Dr. Osni. Eu Tu falei com consultou? ele e eu estou aguardando ter horário, né, para ele me consultar. Mas, Yara, até te mandei mensagem, acho que tu nem viu. Ô, amor, vi Que, não. que, que atenção, que atenção. Ele pediu meus exames, perguntando assim sobre meus exames, antigos, sabe? Eu passei para ele. E ele foi conversando e explicando alguns pontos, e isso que a gente ainda nem foi para consulta, mas ele já foi tirando muitas dúvidas ali, sabe? Já conversando comigo, e ele iria ver o horário que teria lá, e um super desconto, assim, para quem é aluno MAC. Eu fiquei Olha que maravilhada. legal. Eu fiquei Quanto foi que ele maravilhada. cobrou? 224 para quem é aluno MAC. É Olha aí. 300 e pouco a consulta dele, fez 224, muito em conta. Uhum. Gostei Psiquiatra, muito do Andressa? valor. Oi? Psiquiatra? Não, Médico O psiquiatra? naturopata. É naturopata Ah, total. aquele naturopata. lá da... Ah, tá, 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 É... tá, tá. Não, maravilhoso. É, Maravilhoso. Muito hum. atencioso, tira muitas dúvidas nossas. Assim, eu gostei demais dele. E é importante vocês fazerem, tá, gente? Vamos lá. Certo. Gente, o que que nós temos que ter cuidado? Porque a hipomania pode ser confundida com normalidade ou até com fase produtiva. Ó, por exemplo, a, nós estávamos falando ali do bipolar 2, né? Só que isso aqui também encaixa no 1, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes a hipomania passa desapercebida porque não chega a atrapalhar tanto a vida da pessoa, ao contrário, pode até parecer uma fase boa. Vou dar um exemplo, alinhados, né? Ela percebeu que, nossa, eu me encaixei aqui no 2. De repente, ela está numa fase depressiva, né? Aí ela vai com a hipomania, isso pode ser confundido com o quê?
que ela, com a melhora. Pegaram aí? Aí é onde vocês têm que analisar a personalidade da pessoa, o que foge do normal dela. Entendeu? Então, lembra que a hipomania é a mania que traz prejuízos. A hipomania não traz. Não traz prejuízo. Aí o que que nós vamos analisar aqui, ó? Exemplos de hipomania que pode ser confundido com normalidade ou até produtividade. Produtividade exagerada. A pessoa passa dias dormindo pouco, aí você já começa a observar. 4, 5 horas. Sem se sentir cansado. Trabalha muito, tem ideias criativas, escreve, organiza projeto, parece a todo vapor. A família e colegas podem até elogiar. Nossa, você está ótimo. Cuidado, o sono aqui já é um alerta. Entendeu? Então vamos aqui. Só sociabilidade fora do padrão, fora do padrão. De repente, fala mais, faz muitas piadas, fica super comunicativo, mesmo sendo normalmente reservado. Sai bastante, marca encontros, se envolve em várias atividades ao mesmo tempo. Então, o que que acontece? Vocês já viram até um ditadozinho que o pessoal diz assim, gente, não prometa nada quando vocês estiverem felizes? Quem já viu isso? Gente, esse ditado aqui é do Bipolar na Mania. E Yara, bem aí no 3 gastos ou decisões impulsivas. Aí, na aula passada tu ficou me perguntando, né, sobre gastos e tudo. Eu, não. Aí eu lembrei, né, que no ano passado eu vendi um imóvel aqui que foi pela metade do preço. A mulher ligou, eu falei, vou vender por tanto. A mulher assim, ligou rapidinho para mim, tem certeza? Eu digo, tenho. Aí ela, não, pois espera aí, pois é meu. Vou passar o Pix. Entendeu? Metade do preço. E aí eu amarguei até hoje, assim, arrependimento, né? Que vem, aí eu não quero, não. Tudo bem, eu fiz, tá feito, acabou a história, para não ficar Aí, olha, tá vendo? Com a fase da hipomania. né? Vendi algo que valia, que um determinado valor, passei pela metade do preço, assim, foi sem pensar. Agora isso aí foi sem pensar. Foi Mas assim, tu viu? Porque é muito sutil não é? e a pessoa ela não percebe. Meu É isso Deus, que eu quero que vocês observem. Ela aqui, a Linhares, ela estava na fase da hipomania. foi Não, completamente. mas é porque o Brasil está em crise, aí a pessoa nem justifica, e que não é fase Foi da uma coisa. mania. Uhum. Olha que interessante. Ó, isso é que é legal, gente. Vocês ir se percebendo e falando aqui, porque isso aqui a gente já vai aprendendo e observando nossos clientes. Porque o povo só espera uma coisa grande, né? Não. Yara, sou eu todinho, quase todos esses negócios aí, que, meu Deus, eu já comprei, não foi uma, várias viagens, e eu que empolgo, minhas amigas, vamos tal lugar, não sei o que, eu vou comprar primeiro, vamos todo mundo. Aí eu compro parcelado, meu marido nem sonha, e aí um mês antes da viagem eu conto pra ele, que ele é bonzinho, ele não fala não pra mim, e nem podia, entendeu? E também já aconteceu de eu doar, olha, bem, Jesus, misericórdia, eu doar pulseira cara da Tiffany, doar, e depois me arrepender. É Tava lá na loucura isso, mania. né? É loucura isso. Uhum, tava na mania. Entendeu? Ó. É forte, Brasil. Vamos lá. Uhum. De repente, fala mais, faz mais piadas, sai bastante, marca encontros, se envolve em várias atividades ao mesmo tempo. Então, assim, gente, vamos para o equilíbrio aqui, para vocês identificar isso. Ó, vamos para o equilíbrio. Tá. Eu tenho uma rotina, eu sou mãe, eu sou empresária, eu tenho filhos pequenos, eu tenho grandes, eu tenho que analisar minhas funções. E aí vocês vão analisar aqui. Se essa pessoa está pegando essas responsabilidades, ou no caso é você, o bipolar,
tá pegando essas responsabilidades, você identificou que vai sobrecarregar aqui, tá errado, entendeu? O equilíbrio é esse. Porque às vezes parece uma coisa tão sutil que a gente nem percebe. Aí, de repente, você pegou e abriu uma célula na sua casa na terça-feira, aí você é terapeuta, abriu uma mentoria na quarta, aí na quinta tem culto, aí agora tu faz um compromisso na casa da irmã, toda sexta-feira à noite. Vocês entenderam? Daqui a pouco vocês estão sobrecarregados. Ô, Yara, É mas sutil. fica remoendo na cabeça esse negócio, porque acho que tá tão viciado. Por exemplo, você já me falou várias vezes nas terapias, né? Hoje, inclusive, de novo, que eu não posso fazer nada sem antes pensar 3 meses, né? Esse negócio de gasto. Hum, Mulher, uhum. mas eu tô assim, ó, me coçando para começar um curso, só que toda hora você fala, não faz, mas sabe assim, eu tô me segurando para começar um curso de neurociência, mas eu falei, eu não vou começar. Eu nem te falei hoje, né? Que eu falei que você não vai falar que Uhum. não é para fazer, mas é uma luta, assim, Não, porque toda hora vem o pensamento, faz, gasta, tipo assim, sabe? é porque, tipo assim, eu quero primeiro que você crie prazer por isso, porque aí tu não se sabota. Uhum. Porque se tu começar e isso for tediante, porque nem todo mundo tem a didática que eu tenho para atrair o TDAH e o hiperativo. Gente, para você botar a bunda de uma pessoa na cadeira o dia todo, ouvindo um hiperativo com TDAH hiperativo, não consegue, não. E eu Consegue, só não. não fechei essa matrícula e não paguei, porque exatamente eu falei isso com a minha irmã. Eu falei, Isa, se esse curso for chato, se esse cara não falar bem nessas aulas Uhum, gravadas, eu vou desistir. Só por isso que eu não fiz e porque uhum, eu lembrei, né, que você uhum. falou, enfim. Mas eu dava toda hora tá na minha cabeça aqui. Isso. Ah, então, assim, ó, tu lembra que todo ciclo que vocês fecham vem um sentimento de realização. E todas as vezes que você procrastina mais um curso, vem um sentimento de frustração. E isso aqui acaba com bipolar, viu, gente? Acaba. Oi, Marina. Yara, será se não existe algum respaldo jurídico, tipo de um negócio grande como o da Linhares, né? Que foi um negócio muito grande. Ela vendeu um imóvel pela metade do preço por ser um bipolar e estar na mania. Será se nesses casos não existe algum respaldo jurídico que possa até cancelar? Ainda não. Gostei. Gostei, ó. Amei a pergunta. Sabe que isso aí era algo para se pensar? Só que também ia fazer o quê, né? Iria fortalecer muitos casos de pessoas que ia usar isso de má fé, Sim, sim. Mas entendeu? se a pessoa, se ela tem um acompanhamento psiquiátrico, e no acompanhamento psiquiátrico prova que naquele determinado dia, naquela determinada semana, ela foi atendida e o laudo respaldou que ela estava na mania do E- bipolar, ou seja, ela não estava apta a tomar decisões, que é um transtorno Não, psiquiátrico. mas só que hoje a lei, né? Não, mas ele não, porque senão ela não poderia tomar outros tipos de decisões também, entendeu? Entendi. Então não encaixa aí. Mas assim, legal, foi ótima a tua pergunta, né? Foi ótimo, ótimo mesmo. Porque infelizmente, né? Não, e tu imagina os que jogam, que perdem dinheiro. Tu é doido. Então, gente, é vocês comparar o que é saudável. Deixa eu ver aqui, uma pessoa saudável vai fazer um compromisso todo dia à noite, tá errado, entenderam? Bom para o comparativo. Gasto ou decisões impulsivas leves. Faz compras desnecessárias, mas dentro do limite do cartão. Então ninguém estranha. Mas precisar ter comprado isso aqui, entendeu? Pode decidir começar um curso caro, olha aí, Rafa, mudar de cidade ou iniciar vários projetos de uma vez, tá? Então, Rafa, ó, é consciência agora, você, gente, é consciência. Isso aqui eu tô na fase da hipomania. Eu não vou fazer e acabou.
Aí eu vou terminar esse aqui. Pronto. Porque vocês se frustram. Ei, Yara, Todas as vezes. Oi, meu amor. só falar bem aí para Rafa que eu não sei se é o mesmo, se é o mesmo cara, né? Mas tem uma pessoa que está fazendo esse curso de neurociências com as aulas gravadas e ela não é bipolar e nem hiperativa. Assim, não num grau muito, mas ela diz que não está, só está fazendo mesmo porque ela é muito focada, né? E ela vai em frente, ela faz mesmo. Ela diz que é chato, 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 chato. Aí Bota o nome aqui, não fala não. Bota o nome bem para ver quem é. Se é o mesmo. é o cara, né? Ela, né? É Não o sei nome se, do cara. Aham. mas é um homem também. Ela diz que ele é muito prolixo, Ah, fala de assim, ela diz que tá, ela disse, "Eu não sei se é porque eu estou acostumada com a Yara." a Cristandra, ela faz um de neurociência, Rafa. E ela tá gostando. E é aqui do Paraná. Olha que interessante. Não, eu não vou fazer, não. Então, Eu já tô fazendo um monte. não, eu Eu sei, já mas eu tô decidi. falando assim, ó. A Esse Cristandra que eu tá vou fazer, o que eu gostando. ia fazer era é aprovado pelo MEC, é The Neuro Academy. Enfim, mas não Não conheço, pode né? falar nome gravado aqui. Ah, Ei, mas assim, ó, é muito importante você também ver a didática de quem vai dar aula, porque senão não conecta. Não conecta. A Cristandra tá gostando do que ela tá fazendo. E é online, entendeu? É online. A Depois Samara, vocês podem. a Samara disse que tá, vixe, ela tá fazendo mesmo porque ela tem foco, né? Entendi. Mas ela disse que não tá Uhum. gostando. É porque nem toda a epigenética, gente, neurociência é atualizada. Olha, a Cristiana está falando aqui, ela vai passar o nome aí do curso, ó. Pronto, vamos lá. Aí, gente, na fase da mania, ó, aumento de autoestima e autoconfiança, ó, se sente mais atraente, mais inteligente, mais capaz, pode assumir papéis de liderança ou arriscar em áreas normalmente que teria insegurança. Vou dar aqui um exemplo. É, a decisão da Linhares de ter saído lá da igreja precisa ser analisada por alguém que entenda sobre a mania. Primeiro, todos os pontos aqui, ó, eu que conheço a história, era para ela sair. Então, ela não está dentro de uma mania, entendeu? O certo é ela tomar essa decisão mesmo e sair, entende? Então, assim, o bipolar ele precisa de alguém com esse olhar neutro para avaliar se está certo ou se está errado. Como? O comparativo é de uma pessoa que não tem transtorno, por exemplo. Uma pessoa que não tem um transtorno de bipolaridade, ela iria também tomar essa decisão? Iria. Por quê? Por causa desse fator e esse. Entenderam agora? Vou dar um exemplo. A Linhares, vou dar um exemplo, porque ela queria sair da igreja. Vou sair do ministério. Aí, para eu ver se não é a mania. Mas por quê? Aí ela vai trazer o argumento para mim, entende? Aí eu vou analisar. Não, mas você está certo. O certo é isso mesmo. Só que, quando a pessoa não traz um argumento, não sei, é porque eu não estou me encaixando, mas ela não traz uma queixa real, entendeu, gente? Aí a gente fala assim, ó, vamos esperar mais um pouquinho. Uhum. Só que não era o caso dela, Também. entende? Então, é por isso que é, nas decisões de vocês, vocês precisam muito, 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 muito de um olhar neutro para analisar isso aqui. Aí eu vou dar aqui um exemplo. A Linhares não é uma pessoa de sair muito, mas vamos aqui. Ah, eu, vai ter um. Eu vou para final de semana, eu vou para a igreja. Ah, eu não quero ir, não, eu quero ficar em casa. Ó, vamos entender o equilíbrio disso. Quando a baixa vem, eles não querem interagir socialmente. E isso é errado. Por quê? É como se eu fosse para a igreja só quando eu me sentisse bem.
E aí eles não sabem lidar com frustração, com tristeza. Vocês estão entendendo? Gente, não é que eu não posso ir para uma igreja. Pronto, eu não quero esse final de semana para a igreja, eu não vou, eu vou viajar com meus filhos, eu vou não sei aonde, tá tudo bem. Eu estou falando é na baixa para vocês não se sabotarem, ok? Como? Vamos aqui. Tá, mas as pessoas que não têm um transtorno, elas vão para a igreja preocupadas com boleto, muitos estão tristes, estão passando por tantos problemas, mas elas vão, chegam lá, elas se renovam, entendeu? E elas voltam animadas, renovadas. Só que o bipolar, ele não é assim. Ele se joga lá. Como? Alimentando aquilo ali. Fez sentido, Linhares? Ei, Yara, Acho completo. que cai. Sim, Ah, não, eu tinha olha, desligado meu microfone. Faz sentido total. Eu fico assim, viu? eu tenho esse tempo que eu não quero sair para lugar nenhum, inclusive para a igreja, não quero ir. E aí vem a Hum, culpa, né? Agora eu não sabia, mas agora eu já vou saber que eu não preciso me culpar no dia que eu não, não quiser ir para a igreja. E, e nada me anima, e assim, nada me anima. E sobre as decisões, por conta da minha personalidade, as pessoas, dificilmente alguém chega para mim para me dar um conselho, mesmo que me escute, e uhum. tudo, mas sempre concorda com minha decisão. E aí, quando eu tomo uma decisão que depois, né, depois eu, meu Deus, por que que deixaram eu fazer isso? Por que que não, alguém não me falou? Não, não faz, não, não é assim e tal. Uhum. Entendeu? Quando passa a fase, e aí eu Da percebo, hipomania, né? sim, aí percebo que eu fiz uma burrada, né? E aí eu digo, por que Uhum. que alguém não me falou? Por que que não me disseram? Espera, dá um tempo e tudo. Mas aí, por conta do meu jeito mesmo, ninguém diz Aí, para ó, mim, não, não presta faz. atenção aqui, Linhares. Ó, a decisão é certa do que tu fez do movimento de sair, ok? Sim, isso aí é Aí, certo. se tu tiver na hipomania, tu vai para outra igreja. Aí, aqui é Sim, onde tu tem que tomar cuidado de não se sobrecarregar. Vou dar um exemplo, pegando muitas coisas para fazer lá no primeiro sim, momento, entendeu? já conversei isso com meu esposo aqui, e Hum, nós, até porque hoje isso aí é uma decisão bem anterior mesmo, da gente, de eu mesmo não pegar uhum. mais, porque eu venho assim de muitos anos sobrecarregada. E aí, agora chegou o tempo que eu vou ter tempo para poder descansar, sei lá, mas aí eu digo, eu não me vejo sem fazer nada. Aí entrei no curso, já projetando trabalhar, mas já falei, só vou trabalhar 2 dias na semana, só quero 10 clientes. E na igreja, não quero cargos. Uhum. Não perdoa, mas eu vou É não porque ter. aí tem que ter cuidado. Isso, porque tem que ter cuidado, é isso aí. Pode pegar? Pode. Aí só tem que ter cuidado na mania para não pegar muitas Pagar coisas, demais. entendeu? Isso. Porque, ó, aqui tem a parte da religiosidade. Ó, tá vendo? Ó? Religiosidade ou espiritualidade mais intensa em alguns casos. Por exemplo, ora mais, prega com intensidade, tem insights espirituais em excesso, pode ser visto como zelo, sem perceber que está acima do padrão habitual. Percebe como tudo isso pode ser visto como apenas uma fase boa ou normal? Aqui é que é o perigo. É porque esses pequenos excessos é visto como uma melhora. Não, ela já está melhorando, e não ela estava ali numa fase de hipomania. É justamente por isso que o diagnóstico de bipolar 2 muitas vezes demora. O que se vê com clareza é a depressão longa. O povo só vê a depressão, enquanto Hum, a hipomania é confundida com melhora. Pega isso aqui, gente. Ou hum, até versão saudável da pessoa. hum. Vocês vão chegar aí com bipolar 2. E aí, na hora que ele está. Você vai ter que ter o maior cuidado aqui, para até vocês não se confundirem. Como se a pessoa está bem. Não, fulano está bem já. Ih, está indo para a igreja, está trabalhando, pererê, parará. Ó, Tá tão ó, avivada, ei, Yara, tá tão avivada. pronto. Exatamente.
Pega isso aí. Aí o que que você vai ver? Você vai analisar que aquilo não está dentro do saudável, gente. Então, você já vai. Tá, mas aí você está com compromisso tal dia, tananana, tá, mas como que você vai fazer? Tem uns na mania que arruma três empregos. Três, entendeu? Por exemplo, sou professora, eu peguei 3 turnos. Eita, ó, tá vendo? Então, assim, parece ser saudável, mas não é, tá? E o diagnóstico do bipolar 2 é o diagnóstico mais difícil que existe, no sentido de que, porque como eles não têm a mania, ele tem só a hipomania, é leve, aí já viu. Pode sim, tá, gente? Ser confundido aí só com um transtorno depressivo maior, e não com a bipolaridade 2. Tá alinhado isso aqui, né? A hipomania pode ser confundida como melhora. Vocês têm alguma dúvida diante disso? Ficaram com alguma dúvida? Yara, mas como que eu vou saber o que que é o equilíbrio dessa pessoa? Sim. Entendeu? Era isso que eu ia perguntar, porque, assim, eu jamais me passou pela cabeça que eu tivesse bipolaridade. Eu sabia que durante muito tempo eu arrastei, eu fui depressiva, tive depressão profunda ou depressão maior, que eu não sei direito qual é a diferença, e igual eu relatei no anterior e tudo. Mas quando eu saio daí, aí eu achava que era porque eu estava bem, estava normal, Uhum, estava mais alegre, um uhum, pouco mais animada, porque detalhe, nada realmente me deixa feliz. Dizer assim, uhum. entendeu? É sempre assim algo que Pega essa chave. Vocês, mulher que teve depressão ali na gestação e após, pós-parto, pode já olhar investigando a bipolaridade. Entendeu? Anotem isso bem. Já pode investigar uma bipolaridade. Depressão, abaixo ali dos 18 anos, pode já ficar de olho em uma bipolaridade. Não é nem uma depressão, porque a pessoa não vai ser diagnosticada, né? Abaixo de 18 anos, mas é um estado depressivo, né? Então, aí tu vê, Linhares, como tudo vai fechando, sim, vai batendo tudinho, tudinho. bate. Uhum. E Então, isso aqui é preocupante. É preocupante porque é muito difícil. Profissionais, psiquiatras se confundem muito com isso aqui. Oi. uma dúvida, o transtorno bipolar 1 e o 2, ambos têm um. Porque o bipolar 1 tem episódio maníaco e o 2 é hipomaníaco, é a mesma coisa? Um tem mania, mania é com prejuízo. E Uhum. ele tem hipomania, sem prejuízo. Ah, tá. O maníaco Agora o 2 só é tem prejuízo e o hipomania. hipo é sem. Tá, entendi. É só para vocês pegar isso aqui, ótima pergunta. No um tem mania, prejuízo, hipomania sem prejuízo. Essa é a diferença. No 2 só tem hipomania, porque não tem prejuízo. Tem gente que tem o bipolar 1 e nem sabe, porque ele fica só na mania e hipomania. Mania e hipomania. Ainda por isso que a depressão não precisa ter tido um quadro depressivo para ser diagnosticado com a bipolaridade 1. Já o 2 não. O 2 a depressão é né, com a hipomania, basta só um quadro hipomaníaco. Eu tava No confundindo a 2 mania com a alta. Com a não. alta e baixa, nada a ver. Não, não. A mania, a hipomania, ela não traz prejuízo. É só, ó, pode ver aqui, ó. É só o que não traz prejuízo. Ela está comprando, ela está falando, ela está vendo pessoas, mas é dentro do normal. A gente olha assim, parece que é normal, não traz prejuízo. Entendeu? Parece que é normal e não é, tá? Não foi uma melhora. Consegui tirar a dúvida? Pronto. É essas perguntas aí que vocês têm que fazer. Vocês não podem ficar com dúvida, tá?
Certo. E por que o bipolar 2 é confundido com depressão unipolar? Ó, tá vendo? Olha aqui, vamos lá. Depressão longa e recorrente. No bipolar 2, a pessoa pode ficar meses ou anos em episódios depressivos. Gente, a pessoa pode ficar anos no episódio depressivo. Uhum. Se o psiquiatra não investigar o histórico de hipomania, o diagnóstico cai em depressão resistente. Hipomania discreta, né? Que é o que a gente vê ali, ó. Como vimos antes, a hipomania não chega a causar delírios, prejuízos graves. Então passa assim como uma fase de bom humor ou mais energia. Família até a família do paciente pode achar que, nossa, né, a pessoa está melhorando, tá? Então, resposta ao tratamento. Muitas vezes o paciente não melhora só com antidepressivo. Pior, às vezes o antidepressivo sozinho piora a instabilidade do humor, intensificando a ciclagem ou prolongando a depressão. Mas isso pode ser lido como resistência em vez de sinal de bipolaridade. Então, o que acontece? O médico não identificou que a pessoa tinha o bipolar 2, estava na depressão ali, né? Do bipolar 2. E aí, quando ele medica, que no primeiro momento dá até uma melhorazinha, só que depois, né, a medicação não responde. Porque umas coisas que o médico olha muito é o seguinte: a pessoa não chegou com um histórico de mania, prejuízos, entendeu? Gastar demais, em excessos, houve prejuízo, compulsão sexual, prejuízo, ok. Ele não identificou. Ele vai passar uma medicação para depressão unipolar, ok. Só que aí o que acontece? A depressão unipolar é na baixa, lembra, gente? Então ele vai dar para ativar. Só que quando ele ativa, no primeiro, como estava baixo, o bipolar 2, no primeiro momento vai melhorar. Só que aí depois vai colocar a pessoa na hipomania. Aí vem a irritabilidade. Aí, meu filho, o negócio. Só que muitos médicos confundem isso assim, não, pois foi uma medicação que não deu. Aí eles não investigam aqui uma bipolaridade. Opa, deixa eu ver se isso aqui é uma bipolaridade. Entendeu? Eles não investigam. Nós não estamos generalizando. É porque isso aqui, gente, o conceito de psiquiatria tinha que mudar. Entende? Então, assim, infelizmente é o Brasil, é isso aí. É o Ocidente aqui, né? Só que aqui no Brasil já tem psiquiatra que ele faz o seguinte: ele fecha um pacote, por exemplo, 5.000 por mês. Você tem 4 sessões com ele e ele também já dá o remédio, tudo, tal, 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 tal. Então, assim, já tem profissional já que ele faz isso. E, infelizmente, aí é onde a gente vai ter que buscar entender até aquilo que não cabe a gente para poder ajudar as pessoas, entendeu? A verdade é essa. Então, vamos lá. Por que a pessoa pode passar anos na depressão? Por quê? Predominância biológica da depressão no bipolar 2. O cérebro já tem essa tendência. Então, o cérebro já tem essa tendência depressiva, tá? Por causa da química. Diagnóstico errado, então, trata como se fosse apenas uma depressão unipolar, então a pessoa pode passar anos aí usando só antidepressivo, sem estabilizador de humor. Estressores de vida, perdas, traumas, pressão emocional, podem manter o humor afundado. Então, uma pessoa com a bipolaridade 2, eu tenho observado que os relacionamentos mexem mais com ela do que o dinheiro em si. Entendeu? Então, eu tenho observado que o apego desorganizado dela é que leva ela para esse lugar. Porque, tipo assim,
O bipolar 2, tá tendo uma crise aqui, ele ainda tem força ali para ir trabalhar, e ele trabalha, ele vai lá e faz. Estou dando exemplo, não é regra, tá, gente? Mas o que eu observo. Mas quando mexe no objeto, no objeto de apego dele, né? Que pode ser esposa ou esposo, entendeu? Aí, filha, mexeu na. É um divórcio, uma traição, entende? Então, aqui mexeu com. Pode ser uma mãe bipolar, 2, apegada com um filho, com a filha. E esse filho agora vai para a vida. Aí o objeto de desejo aí, ó, foi embora. Estão entendendo? Hum. Então, assim, esses estressores da vida pode ser perdas, traumas, pressão emocional, né? Conviver com pessoas que dá muita pressão, você tem o seu tempo de fazer as coisas, aí a pessoa vai, você não sabe fazer nada direito. Oi, Jéssica. Yara, eu sou de relacionamento. E para me É, dar né? baixa, assim, de me levar, assim, ficar muito mal, é a questão relacionamento. Se for analisar o porquê que eu caí numa bipolaridade fortíssima, foi uma questão de relacionamento mesmo. É uma coisa que me desestabiliza muito. Amizades, Amizade, não. Casamento. casamento. Eu Hum. também, Jéssica. Eu E também. forte. Relacionamento. Mas Também. mais que dinheiro, mais que tudo. Eu sou da gente, das pessoas também. Ai, tem dinheiro, não tem dinheiro, não me abala, mas relacionamento me abala. E daí eu já quero ir para outro extremo, que é separar. Hum. Aí é só no tratamento. Eita, olha que legal ver vocês, né? Nós vamos aprendendo aí. Mulher de Então, Deus, assim, tu vai ter que tratar essas mulheres tudo aqui, porque semana passada quase que aconteceu aqui uma cada um foi pro seu canto. Gente, eu tô olhando aqui e falei, Eu gente, essa também. daqui sou eu. Tem que ir na Pronto. Jordana para ela me pôr no lugar. Ninguém separa aqui, hein? Vamos dar as mãos e ninguém separa em nome de Jesus. Amém. É. Amém. Ei, eita, gente. já tive fase também assim que eu tinha que segurar minha boca para mim não dizer assim, pronto, acabou, 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 acabou. E aí, mas o que vinha na minha mente era só isso. Separar, 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 separar. E não tem muito tempo, não. Separar, separar, separar. Aí, quando eu olhava para minha vida, eu digo, gente, mas esse tanto de ano. Não, peraí, vamos com calma, vamos analisar, vamos esperar, vamos ver como é que é e tal. Mas a vontade era de correr. E, Yara, eu não sei, assim, falando assim em mim, eu não sei se eu falei daquela outra vez, que eu era muito de quebrar as coisas, né? Perder o controle, quebrar. Falei, não sei. Não, não falou. Não. Não, pois é. Porque quem olha para mim diz jamais vai quebrar um liquidificador, um celular, uma porta de guarda-roupa. Ela E eu, conversa desse jeitinho aí, alinhada, super calma. e eu Sempre. já passei por tudo isso, de quebrar essas coisas, de querer, essa Mara tá aqui no grupo, eu acho, de querer bater numa atendente de enfermagem por causa dela, Samara. O cara, ele se trancou rapidinho no consultório, eu ia bater nele, Aria. Eu não tenho força de nada, mas naquele momento ali que ele, tipo, acho que ele não fez nada demais, mas eu tava tão que eu ia bater quando a Samara tava grávida. Discuti com a médica que atendeu ela também, eu achei que ela fez descaso também. Discuti com a médica, ela teve não, que eu não pedi, ela devolve o dinheiro, devolve o dinheiro da consulta e vão saindo, vão saindo, vão saindo. E foi muito gaiato. E eu pensei nisso durante essa semana. Meu Deus do céu, porque eu sou mesmo, porque eu faço umas coisas assim que me surpreende até eu mesma. E aí, quando tu falou assim de relacionamento, aí eu fiquei pensando, né, Aham. mexe com as pessoas, eu não estou nem aí para dinheiro, assim, não é que eu não estou nem aí, Uhum. mas eu tenho prejuízo, eu tal, e eu me preocupo, sim, lógico, mas não me desestabilizo igual quando mexe, Uhum. né, com o marido, com os filhos e tal. E eu tive analisando isso, e eu vou falar para a Yara, não sei se eu falei,
que eu, Falou não. pois é. Gente, É. ó, aí é onde vocês vão analisar que a Aí tem outro personalidade tempo da Linhares não é para isso, entendeu? E ali foi o surto, né, aonde você foi lá e colocou para fora. Isso aí, tá? Mas, ó, isso é que é o legal, que vocês agora vão começar a se ver, se observar, tá? Aí vocês estão vendo a diferença de uma bipolaridade 2 para 1? É, viu? Não causa prejuízo a 2. E ela vive, ela tem a tendência a ficar mais na depressão, tá? Aí, gente, só que o que que acontece? Tem a comorbidades, tem o bipolar com ansiedade, tem o bipolar e o uso de álcool e drogas, tem o bipolar e doenças físicas, pode agravar e prolongar a depressão, entendeu? Tem bipolaridade, né? E autismo. Yara, Ih, no meu caso, por exemplo, eu fui para as drogas, eu tinha 13 anos. E eu fiquei até os 23 nesse uso de álcool, de drogas, sabe? Foi quando depois eu mudei de cidade e saí, né? Consegui me sair de tudo isso. Mas isso daí pode ser que tenha tenha já essa bipolaridade desde lá há muitos anos. gente, é assim. A bipolaridade é essas características juntas, somadas, que aí dá o nome, ok? Do transtorno. Não é que foi agora que despertou. Não, é desde o útero da mãe, gente. É epigenética. Os genes recebendo a Hum. sinalização. Agora, o que vocês têm que observar? Não importa se é borderline, bipolaridade, não importa o que é. Tem que trabalhar os sintomas, acabou. Só olha para o sintoma. Viu forte ali abandono? Vamos trabalhar o abandono, entendeu? Olhem para os sintomas. Aqui é só para a gente identificar quem é o nosso cliente, tá? Então, eu creio, Andressa, que você precisa, né? Tem muitas características, né? De bipolaridade. Sim, Então, vi muitas dessas questões, igual eu tenho muita. Esses dias, por exemplo, eu vejo que eu não tô legal. E aí, eu percebo que eu tô com essa questão novamente do isolamento, sabe? Não querer ficar ali no meio do povo. Essa semana passada foi uma semana bem difícil, né? Onde eu e meu esposo, a gente teve problema aqui dentro de casa. Foi bem difícil. Eu achei que eu ia dar uma crise. Eu pensei que eu ia dar uma crise aqui. Eu aí pensei tu sabe assim, qual é o problema disso aí? Medicação errada. Qual é a tua pois, medicação? pois é, aí você tá falando o escitalopram 20. Aí lembra que eu te falei que desde lá de trás, né, eu tava tomando 10 miligramas, porque quando deu síndrome do intestino irritado. Então, assim, as médicas só foram aumentando a dose. E hoje eu fui numa outra médica aqui e eu falei pra ela, falei, olha, eu senti que eu ia surtar. Eu senti que eu ia surtar, sinceramente. Porque da forma como está, e eu vejo que o remédio não tá resolvendo sobre isso. Aí eu tô lendo aqui essa questão, né, do diagnóstico errado, eu estou vendo muito relacionado ao que eu tenho vivido, ao que eu tenho sentido, sabe? E assim, eu controlei muito no dia em que eu e meu esposo tivemos uma briga aqui, porque parecia assim que eu ia, sabe aquele grito da alma? Você parece estar querendo dar aquele grito da alma. Parecia assim que eu ia Hum. surtar dessa forma. E antes, o que que eu fazia? Antes eu era uma pessoa muito agressiva. Batia nas pessoas, ia pra cima, resolvia dessa forma. E hoje não, então eu vou pro choro. Eu fiquei assim, debilitada semana passada, Yara. Eu tive que desmarcar meus clientes, eu tive que remarcar da sexta e do sábado, porque eu fiquei muito mal, eu só chorava. Eu faria um sacrifício, eu ia no Dr. Felipe. Sim, eu estou organizando agora. Entendeu? Eu estou organizando Vá, agora minha porque filha. eu tive que comprar um ar-condicionado aqui para esse cômodo, porque tá bem quente aqui, sabe? E aí os clientes não dá para ficar atendendo do jeito que eu estou, mas eu vou me organizar para Uhum. eu ir nele,
Porque assim, Vá, porque, eu ó, tenho. esse é que é o problema. Aí tu Aham, compromete teu trabalho, sim. tu compromete a... ó, gente, eu vou falar bem aqui uma coisa para vocês. Isso aqui é tão sutil, o Uhum, bipolar 2 que as pessoas nem percebem. Eu tô na não. fase da mania, tá sutil, tô produtiva. Ó, melhorou, a pessoa tá bem agora. Sim, Tá na sim. mania. Sabe o que que Aí quando esse aconteceu? Teve cai de uma vez na isso, depressão. teve num atendimento que eu estava fazendo, Yara, é, eu comecei a passar mal no meio do atendimento. Aí eu finalizei ali, né? A pessoa assim, ela ainda não tinha acessado muito ali as memórias. Fui lá para o futuro com ela, falei, olha, eu não estou legal. Amanhã eu continuo o seu atendimento. Expliquei para ela, ela é uma colega nossa, ela entendeu, né, que ela é cliente minha, ela entendeu ali que eu não estava bem. E aí no outro dia eu fiz o atendimento dela e deu super certo. Mas ali no momento em que eu estava atendendo ela, eu comecei a passar mal, sabe? Então, assim, aí hoje eu vendo aqui essa questão do diagnóstico errado, né? Eu percebi também muita questão de quando eu estava ali quando estava no outro ministério, onde eu trabalhava sem parar e todo mundo estava achando que estava tudo bem. Até de repente eu dar uma baixada, assim, que eu chorei. Eu desesperei de nunca mais querer voltar naquela igreja. Eu nunca mais pisei o pé lá. Tá vendo, gente? Comecei a chorar sem parar e eu tinha acabado de ganhar neném. Então, assim, já estava ali naquele período mais sensível. Então, eu chorava sem parar, eu não conseguia controlar o choro. Mas eu nunca fui atrás e nem imaginava que poderia ser, né, isso daqui. E eu vou me Por preparar. isso a importância de estudar sobre os transtornos. Sim, Ó, sim, tu viu que ela disse que tinha acabado de ganhar neném, ela já estava numa depressão pós-parto, nem sabia. já. E o que que eu falei aqui? Mulher que tiver aquele humor deprimido ali, na gestação ou depois, investiga uma bipolaridade. Sim. Aí a doutora hoje, eu vi que ela colocou lá assim, é, transtorno de ansiedade depressivo. Aí assim, Hum, eu não fico ali discutindo muito, que eu fui levar uns resultados de exame que uma outra médica tinha pedido, né? E aí assim, eu falei, não, eu vou precisar ir ali com o doutor Felipe, porque uhum, eu preciso tratar, hoje mesmo na aula foi o checkmate, porque eu estou vendo praticamente várias coisas aqui da forma uhum. em que eu estou, entendeu? Então, assim, diagnóstico errado, essa questão de estar querendo isolar, e eu tenho muito essa questão de querer isolar, principalmente da igreja. Não sei se foi devido aos episódios que eu vivi lá no outro ministério. Então, aqui eu quero Ó, fazer o o quê? depressivo maior, ele tem um padrão de comportamento e acabou, gente. Sim, Ele não uhum, fica nessas oscilações, aham, entendeu? Ele não fica. Então, assim, por aí tu já tira a dúvida. sim. Pronto. Não é, vá no doutor Felipe, Não, eu vou viu? nele. Uhum, eu vou. Uhum. Jéssica, meu amor, Como que a família pode ajudar, Yara? Porque o ambiente manda aí a gente muito, tem né? que trazer, ó, o terapeuta tem que trazer a família para terapia. Semana Ah, passada eu cheguei, chamei o marido de uma cliente bipolar e eu expliquei o quadro todinho para ele. Então, é assim, 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 assim. Ele entendeu direitinho. E aí, porque até eles precisam. Aí nós vamos ver. É o bipolar 2 é um, por exemplo, um vai ter muito problema com dinheiro. Então, assim, olha, por exemplo, o marido é o descontrolado, a mulher é controlada. Então, assim, você vai ter que passar a administração do dinheiro para a esposa, por causa da fase da mania. Entendeu? Então, como? É, cria um porquinho ali, alguns bancos têm, que tu programa ele para receber daqui 3 meses. Quando vai se aproximando, aí a esposa já, a terapeuta, ó, o porquinho está se aproximando, peraí, para quê? Já para falar sobre se vai uma fase de mania ali e tudo, aí já bota, renova para mais 3 meses ali o porquinho, vai botando dinheiro. Gente, até o dinheiro tem que vir para terapia. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o bipolar 1.
Um que tem esse probleminha bem aqui, tá? E aí, a gente vai ter que trazer a família para terapia. Vai ter que trazer. Eles não sabem lidar com pressão. Ó, a Vicky, que tá vindo TCC, ela faz faculdade de manhã, ela faz o almoço, ela atende, ela ainda trabalha para mim. É muita coisa. Ano que vem, eu vou ter que colocar uma pessoa aqui, porque para ela ficar só com TCC e com estágio. Por quê? Porque é muita pressão para eles, entendeu? Aí depois ela vai. Então, assim, gente, isso aqui não é frescura, não, gente. Entendeu? É por isso que muitos bipolares se matam, porque eles não sabem lidar com essa pressão. Então, é tudo isso, não sobrecarregar. Ó, hoje, o maior índice de suicídio dentro dos transtornos bipolar é essas pressões no trabalho, entendeu? Cumprir meta. Tu já imaginou um bipolar que tem que cumprir meta? Que trabalha num banco? Meu amigo, isso aqui é botar ele para morrer. Entende? Yara, então o bipolar, no fim, ele nunca vai poder largar a terapia, porque como que ele mesmo vai olhar e dizer, nossa, entrei na mania, nossa, eu vejo por mim. Eu vi que semana passada eu entrei, né, pela crise que eu mesma trouxe para o casamento, e eu não percebi. Tanto que Uhum, o Leandro se desesperou tanto que ele marcou uma consulta com a tua cunhada, porque ele tá com o Américo, né? E daí ela me atendeu assim, uhum. meio de urgência para dar uma baixada. Pois é, ó, o que vocês vão ter que entender uma coisa. Esses dias eu vi uma profissional dizendo, gente, esse negócio de um cliente não passa mais do que 5 meses comigo, porque eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, a pessoa dessa é muito idiota. Não, uma pessoa dessa. Gente, existe a dependência emocional do profissional que não entrega tudo e fica gerando ali, né? Não estou falando desse profissional. Agora vamos aqui. Se Yara, se eu gosto de crescer, evoluir, quem não vai querer sair sou eu. Por quê? Porque eu já saí, eu já rompi isso aqui, agora eu estou rompendo isso, e estou rompendo isso e aquilo outro. Olha como é maravilhoso. Não, já pensou se eu e Yara fosse a mesma Yara do MAC 1? Ferrou. E por que que tem gente do MAC 1 comigo? Não é por dependência, é porque eu não parei de crescer. Não é sobre estagnação, mas é sobre você estar avançando, Jéssica. Entendeu? Então, a terapia, gente, é sobre você estar evoluindo. Gente, se o profissional for bom, você só vai evoluir. O que você vai ganhar de saúde, de paz, de dinheiro, você não está entendendo. Você vai querer investir mais e mais na tua saúde mental, em É isso cursos, que eu fiquei com em medo, tudo. porque eu fui lá com ela, fui 2 vezes com ela, né? E eu tô tão bem assim, parece que eu saí do 0%, daí agora eu tô vendo ali, eu falei, ai meu Deus do céu, será que eu tô em outro pico? O quê? Porque eu tô bem, sabe? Eu tô ótimo. Mas Pois é, assim, aí, gente, é assim, o que que a gente tem que se apegar todos os dias com a nossa espiritualidade, ok? Jesus, gratidão, não alimentar pensamentos negativos, tá? Trabalhar muito o pensamento. Os clientes que vocês vão chegar, Jéssica, eles têm um padrão de pensamento. Por exemplo, durante o dia, qual é teu padrão de pensamento ruim? Tu se pega pensando o quê? uma que eu quebrei uma empresa, então assim, vem muita pressão no celular, né? De Uhum, processos. Então, de manhã já vem uhum. essas bombas assim para tu resolver descascar. Eu até parei com isso, é meu marido que resolve tudo. Mas assim, vem a questão do pensamento de fracasso, vontade de desistir de tudo, que é muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. Entendeu? A realidade da Jéssica hoje é essa. E tua, Marina, qual é os teus pensamentos durante o dia? Eu parei de atender porque eu não me achava o suficiente para atender, mesmo vendo bons feedbacks, né? Aí eu fico pensando, será se eu vou realmente
para essa profissão, entro nessa profissão. É realmente isso, meu maior pensamento, assim, durante o dia todo. E o bipolar, ele tem um negócio assim, ó. Ele tá na profissão e tá insatisfeito. É onde ele se sabota. Aí quer mudar. Aí Aí vão. só que, né, na terapia foi a primeira profissão, assim, que eu realmente estudei. É a única coisa que eu consigo sentar na cadeira, mas só se for curso teu, que eu já tentei outros cursos, assim, em outras áreas. Consigo terminar, porque assim, o meu cérebro, a minha mente está lá na frente. Aí a pessoa está só aqui. Eu falei assim, nossa, ou a pessoa não sabe, ou ela está escondendo conteúdo. Aí é sempre muito assim. Aí eu já desisti também. Eu falei assim, não, conforme a Yara for avançando nos cursos, eu vou fazendo com ela mesmo, porque é onde eu consigo, né, sentar realmente para poder assistir e terminar. Não é porque, E como eu tenho TDAH, eu não consigo assistir nada chato, não, eu também não consigo. entendeu? E aí Entediante, eu já. outras profissões. Onde eu chegar, eu me dou bem, sabe? Eu agilizo, eu aprendo rápido, sou muito inteligente. Mas o que me fez, assim, dar essa chave e falar, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que me fez, inclusive, ganhar muito dinheiro do ano passado para cá, mas eu parei, sabe? Dei uma parada, estava atendendo em clínica, estava em outra sim, mas eu acho que acredito também por causa agora eu sei, né, bipolaridade, depressão, Uhum. e aí eu acho que eu tô mais assim nessa parte depressiva mesmo, sabe? Uhum. Mas assim, os clientes chegam aí eu vou atendendo online mesmo, Tá não vou. certo. Uhum. Pronto. Então, assim, mas durante o dia que você não se acha suficiente, ok? Tá. Então, assim, ó, tem muitos de vocês que vão estar com pensamento lá no futuro ou lá no passado. Gente, traga para o presente. Traga. O que é que eu tenho que fazer hoje? Vamos resolver o dia de hoje? Aí tem o bipolar aqui que está pensando no TCC que vai fazer. Pronto, já acabou. Então, ei, mas calma, bora para cá, bora para cá, bora pôr presente, tá? Então trazer vocês para o presente. Outra coisa, não está alimentando pensamentos ruins. Chegou, manda se lascar. Vá para lá. Me encheu o pensamento de coisa boa, certo? Aí, gente, o que que acontece aqui, ó? Neuroplasticidade negativa. Quanto mais tempo deprimido, sem tratamento adequado, mais o cérebro reforça esse circuito depressivo. Linhares, quanto mais tempo a pessoa passa, ó, quanto mais ela fica nesses episódios depressivos, o cérebro vai criando a neuroplasticidade negativa, gente. Gente, não é personalidade uma pessoa ser irritada, explosiva. Não é personalidade uma pessoa viver, começar as coisas e não terminar. Não é personalidade a pessoa ficar quietinha ali, não querer. Não, 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 não. Tá? Então, quanto mais a pessoa fica nesse lugar, mais é epigenético. A personalidade da pessoa, ela vai achando que é o transtorno. Não é porque eu sou assim mesmo. Tem gente que nem se conhece, tá? Então vamos lá. O bipolar 2 pode ser confundido com depressão unipolar, porque o quadro depressivo é muito mais evidente e duradouro que a hipomania. Enquanto o bipolar 1, a mania chama atenção, né? No bipolar 2 é a depressão que engana o paciente e pode ficar anos em sofrimento até receber o tratamento correto. Geralmente com estabilizador de humor, mas se preciso, antidepressivo com cautela. Porque aqui vocês vão já entender algo aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Risco de suicídio em transtorno de humor. Olha só, vamos aqui. No bipolar 1, qual é o risco de suicídio? Característica: alternância entre episódios de mania ou hipomania e depressão. Então, essas alternâncias é muito perto, entendeu? Mania, depressão, hipomania, depressão. Ó.
Fase mais crítica do bipolar 1 é a depressão bipolar, principal risco. No bipolar 1, o risco é na depressão. Por quê? Mistura episódios mistos, né? Ele fica no episódio misto. No dia, ele tá triste, tá com humor deprimido, mas ele também tá na mania, tá irritado, entendeu? Tá com energia. Isso aqui é perigoso. Por quê? Quando a pessoa está deprimida, mas com agitação, a impulsividade e energia alta, risco altíssimo, tá? Do suicídio. Por quê? Porque, ó, o que é um episódio misto? Ele está na hipomania e na fase depressiva ao mesmo tempo. Por que é o perigo de se matar? Por quê? Porque aqui ele tem energia. É onde eles vão lá e cometem suicídio. Entendeu? É nessa fase aqui dessa mistura aqui de episódios de mania, né? Hipomania com depressivo, aí fica esses episódios que é o misto. Gente, tem bipolar que no dia ele tá assim, ele tá naquela fase mista. Esse é que é o perigo. De manhã ele tá feliz, ele tá, e à noite, aí é que é o perigo, porque no outro dia vai acontecer a mesma coisa. Então, estatísticas. Risco de suicídio ao longo da vida chega a 15 a 20% dos pacientes com esse tipo de bipolaridade, gente. Vamos lá. E o 2, qual é o risco do suicídio? Não há mania completa, mas há hipomania, depressão recorrente. Mais depressão recorrente. O que acontece? Qual é a fase mais crítica? A depressão bipolar prolongada pode durar anos. A depressão bipolar do 2 pode durar anos. Eu estou falando anos e anos. O paciente pode ficar cronicamente desmotivado, sem energia, mas ainda assim capaz de planejar o ato. A estatística risco ao longo da vida é ainda maior que no tipo 1, porque as depressões são mais longas e frequentes. Então, aí na hora que ele sai ali um pouquinho da depressão, aí é onde eles começam o suicídio. E o transtorno depressivo maior, né? Então, episódio de depressão unipolar, tem mania e hipomania. Vocês estão vendo que eles não têm mania nem hipomania, gente? Agora vocês vão ficar abismados qual é o perigo aqui. A fase crítica são episódio depressivo grave, principalmente quando há desesperança profunda. É aquela pessoa que é igual na depressão. E qual é o perigo aqui? É o início do tratamento da depressão. Eita, pega essa daqui. O maior risco são nas primeiras semanas após iniciar o tratamento. Por quê? Pois a energia pode retornar antes de melhorar o humor. Então, assim, eu não tinha energia, estava ali deprimido. Anos e anos aqui num quadro depressivo. Aí eu tomei a medicação. Só que o humor não melhorou logo, que veio foi a energia. Vocês pegaram aí? Aí agora ele tem a ação de ir lá e... Por isso que é perigoso. Remédio antidepressivo, quando tu olha lá, esse cuidado, que esse remédio pode levar ao suicídio. Mas como é que esse ele é antidepressivo vai levar ao suicídio? Olha que interessante. Já fiquem de olho nos pacientes de vocês com depressão. Indicou para o psiquiatra, a pessoa não está aguentando, né? Epa, já fica de olho aí. As primeiras semanas, tá? Porque aqui é que é o perigo. Tá bom, gente? Então, resumindo, por fase. O bipolar 1, maior risco em episódios mistos, tá? E o bipolar 2, o maior risco em depressão persistente e recorrente. E a depressão maior risco em episódio grave com desesperança, né? Que quando ele começa o tratamento lá. Então, o importante, o risco de suicídio não depende só do diagnóstico, mas também de impulsividade,
abuso de álcool e droga, falta de apoio social e tentativas anteriores, que é o maior fator de risco. Então, agora tu imagina um bipolar com TDAH. Ferrou, entendeu? Eu, Yara, bipolar, TDAH e com dislexia. Pois é. Aí, minha filha, o remédio que trata um compromete o outro. Por isso que a terapia é fundamental, tá, Jéssica? E o bom é tu fazer a terapia e também o EMDR. O EMDR não precisa, a terapia sim, tem que ser constante, mas o EMDR tu pode fazer em umas 4, 8 sessões, tá? Por quê? Eu Porque entrei ele em vai contato te... lá com aquela que você Entrou? colocou no grupo. Entrei. Hum. Aí falei com ela, deu um bom Ó, ponto, assim. ela fez quanto? 600 e alguma coisa. 800, acho que era 800 a consulta, ficou por 600 e alguma coisinha. O pacote com 4, né? Pacote com 4. Mas ela é meio Pode chorona, falar. sabe? Gente chorona. Não, fala que é do MAC, fala que vocês Sim, ela falou pagam. que é do MAC, mas ela chora. Ai, fez cada Yara. Vou até mandar um áudio pra você ver. Ai, já me deu um ranço. Parece que, ai, meu Deus do céu. Então não faça, né? Se é pra ficar chorando depois. Vou até Então, mandar um ó, áudio. tá. Então, assim, o que que acontece? Vocês precisam entender que o MDR, ele vai ajudar muito nesse momento, ó. Pensamento suicida, gente. Pessoa ali que é direto assim mesmo, que já tentou. Seu cliente, gente, eles não vão fazer terapia, é uma técnica lá, tá? É muito importante, tá bom? Muito importante. Então, vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu ver. Conflitos biológicos podem contribuir para padrões boladores. Esse aqui eu li semana passada, gente? Não, Não. cara, leu não. Vamos lá. Conflitos biológicos que podem contribuir para o padrão bipolar 2, ó. Que podem contribuir. Presta atenção nisso aqui. Tipo 1. Aqui é o tipo 1 e esse aqui é o tipo 2, tá? Então vamos aqui, ó. O bipolar 1, epigenética. No bipolar 1, a principal alteração observada é uma hiperatividade dopaminérgica. A epigenética mostra que quando há histórico de impulsividade, instabilidade familiar ou uso de substância, os genes ligados à dopamina ficam mais sensíveis. Isso aumenta a chance de episódio de mania intensa, marcado por energia excessiva e perda de centro de limite, tá? Então, gente, o lar é muito importante para recuperação. É de qualquer ser humano. Isso aqui não entra nem só aqui, não. É qualquer ser humano, viu? Agora, tu imagina o bipolar. Então, apego. No apego, o bipolar 1 pode oscilar entre momentos de autossuficiência extrema, vou acabar agora esse casamento, e fases de controle sobre pessoas e situações. Essas alternâncias refletem a instabilidade interna. Ora sente que não precisa de ninguém e ora tenta dominar tudo à sua volta para sentir segurança. Olha aí, viu? Então, tá vendo aqui, ó, no apego bipolar 1, ele oscila demais. Eu, amor da minha vida, eu quero, não, agora eu quero largar aqui. Entendeu? E tem casos que a pessoa faz enjoar mesmo, tá? O parceiro faz enjoar mesmo. Então, gatilho central do 1 é o dinheiro, viu? Gatilho central, não é só o gatilho, não é o central. Existe o vários, isso que é o central. O dinheiro é um símbolo poderoso para o bipolar 1, porque representa poder e controle. Estimula a dopamina através dos riscos, da recompensa, torna-se
campo de impulsividade, gastos excessivos, dívidas, investimentos arriscados. Assim, crises maníacas muitas vezes são percebidas primeiro pelos prejuízos financeiros. E aqui, na hora que vem os prejuízos financeiros, porque o bipolar 1, se vocês observar, dependendo dele, a maioria deles, eles não vão olhar muito para o apego, para o relacionamento em si. Mas o dinheiro vai tocar mais no humor dele, vai ser um gatilho central, entendeu? Porque se ele está com dinheiro, pois eu vou viver minha vida, perere, parará, vai lá. Mas mexer no dinheiro, o humor, ó. Vocês entenderam aí, gente? Porque tem hora que ele abusa até o parceiro, a parceiro. Tem hora que ele não quer nem aqui, entendeu? Eu quero casamento, não quero. Agora, o dinheiro é o gatilho mesmo assim central para eles, tá? Bipolar 2. No bipolar 2, os estudos apontam alterações diferentes. Olha só, no bipolar 1, presta atenção. A alteração, ela é dopaminérgica, é na dopamina. No bipolar 2, né, os estudos apontam alterações diferentes. Disfunção no eixo HPA, que é o hipotálamo. Lembra, gente, o hipotálamo? Quem sabe o que é hipotálamo? Memória, hipófise e adrenal. Que é isso? Maior vulnerabilidade ao estresse e depressão prolongada. Por quê? É aquele que fica lá no hipotálamo, pensando, e lembrando, e remoendo, se ressentindo, entendeu? Eu todinha, Yara. Mulher, a gente vai lendo aqui, Coisa, até esquece de você. coisa que aconteceu em 1900 antigamente, eu tenho que estar lutando, que agora eu já sei, né, que eu tenho que lutar, mas antes eu me entregava completamente para aquelas coisas ruins que ficaram para trás, eu ficava puxando o tempo todo. Hoje eu já sei, né, que eu não devo alimentar, vem, eu tenho que fugir, Aí olha que mas interessante, né, Linhara? é uma Aqueles luta, é uma desenhozinhos que eu guerra, faço lá do hipotálamo. sim. Aqui, né, memória. Aí agora vocês vão entendendo, né? Por que que Sim. aí, ó, as memórias lá do hipotálamo afeta a hipófise e a adrenal. Agora tu vai entendendo por quê? Mas quem liberou isso? O pensamento, ó, a memória, o pensamento que liberou a química. Aí vocês viram como que vocês vão ter que trabalhar no padrão de pensamento dos clientes de vocês? Entendeu? Vocês vão ter que trabalhar demais, porque era um loop, né, Linhares? Era, era normal pensar daquele jeito. Sim, era normal. Eu Normal, acho que gente. era inevitável. Era inevitável. Era assim, algo que eu não sabia que tinha como trabalhar, né? Uhum. Era tão automático que, tipo assim, Isso. não, isso é normal. Isso é normal. Aí quando a pessoa ela vai entendendo, ela, opa, veio pra cá, não, eu não sou vítima. Eu tenho minha responsabilidade. E nananana. Ó, aí já vai mudando. Já vai mudando. Então, viu como é importante trabalhar os pensamentos do cliente de vocês? Isso aqui é fundamental. Então, vamos lá. A redução da expressão de BDNF, que é o fator neurotrófico, dificulta a recuperação emocional após a crise. Traumas precoces, abandono, rejeição, negligências modulam genes ligados ao cortisol e à ocitocina, reforçando padrões de apego instável. Olha aqui. Então, bipolar 2 tem forte tendência a um apego ansioso ou desorganizado. Pegaram aqui? Baseia sua motivação de vida nas pessoas. Busca sentido em vínculos afetivos, mas carrega medo intenso de abandono. Pequenas críticas, rejeições ou afastamento pode disparar episódios depressivos
profundos. É forte, Brasil. É forte. Gente, o bipolar 1, ele tá na dopamina. Eu tô lá pensando em passado, eu quero é dopamina, eu quero é comprar, transar, esporte radical. Olha, ele tá nem aí, entendeu? O 2 tá lá, entendeu? Olha o hipotálamo aqui. Aí vai lá, né? É, libera ali aquela química. Aí você já viu. Então, o relacionamento, ele é um gatilho, ó, observa. A pessoa, ela tá com depressão, tu tá com dúvida que é uma depressão bipolar 2. Vê como é que é o apego dessa pessoa. Agora, tu imagina o bipolar com borderline? Não, meu irmão. Aí, o bipolar 2 com borderline. Aí lascou-se, entendeu? Por quê? Porque vai ser mais intenso esse sofrimento em relação aos relacionamentos. Entendeu? Só que agora com diferença aqui, porque o bipolar nós ainda vamos pegar a, meu Deus do céu, a mentoria dele, nós ainda vamos estudar. Isso aqui nós estamos estudando só isolado. Depois nós vamos misturar isso aqui, ó. O comportamento do bipolar com o borderline, entendeu? Nós vamos estudar tudo isso aqui. Vamos lá. Gatilho central, relacionamentos. Enquanto o bipolar 1 é atraído por dinheiro e poder, o bipolar 2 é ferido nas relações humanas. Perda, rejeições ou sensação de não pertencimento atuam como gatilhos para longas depressões. O humor do bipolar 2 flutua mais de acordo com a qualidade dos vínculos que com conquistas materiais. Agora aí, vocês me falam, faz sentido? Turma do 1 e do 2. Bota a Total, votação! total sentido, viu? Eu sou Eliane, tu mais ainda do tem dois. dúvida? Tu é Eu mais do sou. 2, né, Jéssica? Eu acho Pois que tá de 2. Incrível como eu era muito do passado um e agora eu fico pulando entre os dois, também perdida também. Uhum. É porque tu tá melhorando, Rafa, é o que eu te falei. Tu viu que agora tu tá só na mania? Porque assim, tu não é o 2. Por quê? Porque o 2, essa depressão, ela é mais forte. Ela não te derruba, tu entendeu? Por isso que é o 1. Só que tu tá melhorando. Então, quando fala que é o 1, não quer dizer mais que você tem todas as características. Tu já tá evoluindo, entendeu? Porque, ó, a depressão do 2, aí é onde tu tem que ver, Jéssica. Ela te derruba. Aí é onde vocês têm que ver, gente. Entendeu? Chega um momento assim mesmo que a pessoa, por exemplo, a Linhares, ela teve forte quadro de depressão mesmo, né, Linhares? Assim, de ela fortíssimo. buscar ajuda. De Uhum. pensar em De suicídio, trazer prejuízos. de ter síndrome do pânico, evoluir para síndrome do pânico. Ah, Uhum. coisas assim terríveis. E eu acho que a Linhares, ela tem bipolaridade 2 com transtorno de ansiedade. Entendeu, Linhares? Sim, também acho que eu tenho um transtorno de ansiedade. Aham, porque aí é onde fica o seguinte: o transtorno de ansiedade já leva para esse quadro, né? Depressivo diante daquilo que ele está vivendo e ansioso, e pode desenvolver o pânico. Aí tu imagina misturando com a baixa do bipolar 2, a depressão do 2. Lembra Pois que é. quando eu mostro a química para vocês, ó, a química aqui, deixa eu ver essa química aqui, eu Olha, desenhei aqui para vocês. tu Oi? olha a hora, tu olha a hora. Não, já estou terminando, eu vigio com meus bipolarzinhos. Ó, você tem que observar que aqui, quando eu colocar a química da depressão
do bipolar um, do 2 e a outra depressão, vocês têm que olhar para essa serotoninazinha aqui, ó. Dopamina. Vocês vão vendo que a queda do 2 sempre é maior, do bipolar 2. A depressão do bipolar 2 ainda é maior do que a do transtorno depressivo maior. Entenderam agora? Forte. Espera aí. Aqui, ó, bipolar um, depressão unipolar e o 2. Observa que a queda da serotonina do 1 é 2 setinhas para baixo, a da depressão unipolar é 2, a do bipolar 2 é 3. Vocês entenderam agora? Isso aqui é o comparativo de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, aqui está falando o quê? Que o humor deprimido é maior. Aí, ó, o humor deprimido mais ansiedade. E esse aqui é o humor deprimido, ansiedade aumentada. Então, aí vocês vão fazendo esse comparativo. Só que quando vocês observam aqui que o bipolar, vocês viram que o bipolar um tudo, a dopamina é mais intensa. Sobe demais ou desce demais. Então, aqui, ó, quando ele está na depressão, ela desce demais. Esse aqui já é menos, esse aqui já é menos. Porque lembra que a química aqui do bipolar, opa, a alteração é dopaminérgica, aqui já não é dopaminérgica, certo? Então, é esses comparativos que vocês têm que começar a analisar agora. Então, observa o tanto que a depressão do bipolar 2, gente, ela é pior do que a depressão unipolar. Então, é por isso, Rafa, que tu é o 1, entendeu? Porque tu não tem esses isolamentos, entendeu? Só que você está em evolução. Então, é para você celebrar o tanto que você já mudou. Olha que legal. Isso é Deus, é consciência. E não é o mar em si, é tudo isso. São todas essas mudanças, minha filha. Tá? Meditação. Uhum. Ô, Ó, Yara, hoje... Oi, meu amor. não, ia falar sobre o cortisol, não. Aí, ó, que o Mas cortisol é, bipolar, que entra bem aqui no... Ó, do bipolar é moderado e no 2 é crônico. O cortisol aham, crônico que vem se arrastando. crônico. Entendeu? Hum. Então, não, mas não é quer dizer que é determinismo, tá? Não, É porque o pensamento deles é mais. Tu pode ver que ele tem mais uma pegada aqui mais vitimista, no sentido porque ele está lembrando do sofrimento e ainda se achava que ele não tinha culpa disso, entendeu? Eles ficam muito ali, por isso que fala crônico. Mas, gente, vocês vão mudando o padrão de pensamento. Linhares, tu imagina, tu hoje nessa mudança de vida que agora, né? Tu aposentou, teus filhos foram para a vida, casar, tudo, mesmo com o teu significado de vida. Se tu não entende, se tu não tá aqui estudando e entendendo tudo isso, misericórdia. Nem sei, entendeu? nem sei o que Mulher, ser. só Deus sabe como tu estaria. É, Porque dentro disso aqui, a Linhares foi o quê? Foi desenvolvendo uma motivação de vida. é. E nessa motivação agora, tá vendo? Ela tá interagindo com coisas boas, ela tá aqui na aula, ela tá curiosa, ela tá estudando, e ela já tá atendendo, ó, tá vendo? Tu imagina se tu não tivesse buscando esse conhecimento. É, não faço ideia do Uhum. que eu estaria inventando. Alguma coisa eu ia inventar, porque eu não tinha como ficar parado. Yara. Porque, assim, a Hum. aposentadoria, a segunda ainda tá ainda em andamento, né? Ainda não recebi ainda, estou de férias esse mês, e talvez no próximo mês ela saia, né? Estou torcendo para sair também no próximo mês. Mas ainda na Uhum. segunda Eu aposentadoria. estava aqui, Oi. Eliana, deixa eu falar aqui uma coisa. Sim, Eu Yara. estava aqui ouvindo a aula, impressionada com a Sim, Linhares. Eu estava aqui falar, só escutando a conversa. Meu Deus do céu, uma mudança muito grande. não é? Estou aqui maravilhado. Meus parabéns, viu? Porque Muito ela se obrigada. expondo assim, falando Você, das você, coisas dela, da história dela. você faz parte dessa história.
Ah, mas é porque você está aqui se permitindo. Eu estou assim, impressionada. Que bom. Josânia, Yara. tu já assistiu a aula passada? Assisti assim por pedaços. Pois assiste, tu vai só rir, mulher. Engraçado. Ela falou, aí no final eu disse, aí eu tô aí na Na hora que ela mania. estava falando, eu vi ao vivo, eu ouvi. E eu assim, meu Deus, essa é a Linhares mesmo. Eu não estou acreditando, não. Não, eu falei, eu disse assim, eu digo, eu acho que eu tô na mania, porque não pode falar desse tanto. Pode, filho. Não, e Eita. o bom é que ela foi se vendo, se percebendo. Que bom. Isso é cura, Uhum. né? Sinal que está se curando Por aí, aí. está curado. Isso. Tudo bem. Agora Nossa, vamos só cuidar das químicas. estamos Minha no gente, olha, um beijo que vocês têm que dormir, viu? Yara, começa cheiro. às 7 essa especialização Minha para filha, não tem como não. Mas não passa, 4 meses aí, ó, juntinho aí. Calma, calma, calma. Eita, beijo, meus amores. Fica com Deus. É a foto, nós esquecemos da foto. Oi. Oh, meu Deus, nós esquecemos da foto. Eu vou só na foto, Bora, eu não vou. Opa, bora, porque vai ligar a câmera no 3. E 1, e 2. Ai, chamando os cabelos. Hum. Eita, vou preparar lá no grupo e vou mandar para vocês. Mas tem que ser agora, porque se eu levantar dessa cadeira aqui já era. Manda agora para nós compartilhar antes de dormir. Pronto. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Beijo, beijo. Boa noite, pessoal.